Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje, dia 15 de novembro, faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 8, versículo 36 ao 38, que diz assim: Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Essa é a conhecida história, meus irmãos, do encontro entre Filipe e o eunuco. Esse eunuco do alto escalão, um alto oficial da rainha Candace, rainha dos etíopes, como diz aqui o versículo 27. Ao encontrar este homem em seu carro pela estrada, lendo o profeta Isaías, Filipe então pergunta se ele estava entendendo o que estava sendo lido. Ele disse: Como poderei entender se não há quem me explique? Filipe então senta-se com ele no seu carro e ali então começa a explicar a ele o texto de Isaías 53, versículos 7 e 8, e aproveita, para além de lhe explicar o que estava registrado no texto, também pregou Jesus Cristo, pregou a vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus a este etíope. Chegando então em certo lugar onde havia um pouco de água, disse então o eunuco para Filipe: Aqui tem água, será que eu poderia ser batizado? Há algo que me impede de ser batizado? Filipe então lhe respondeu: Você pode sim ser batizado, se você crer de todo o teu coração. Assim então o etíope declara que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, o etíope então, ele, ao receber a palavra, ao compreender as Escrituras, ao ser ministrado sobre a vida dele, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele então se viu na condição de regenerado, de um novo convertido, e assim quis passar pelas águas do batismo, declarando ali de forma pública diante de Filipe que Jesus Cristo não só era o Filho de Deus, mas que também a partir daquele dia Jesus Cristo passaria a ser o seu Senhor. Assim então Filipe manda parar o carro, ambos desceram, portanto, e ali Filipe batizou o eunuco. Um encontro, meus irmãos, inusitado, um encontro verdadeiramente atípico, incomum, pois nos parece ser um texto descrito aqui nas Escrituras por uma operação milagrosa de Deus, que para corroborar com a questão do batismo, trouxe à tona e aqui registrou no cânon bíblico essa história tão conhecida e ao mesmo tempo tão inusitada do batismo deste eunuco, do batismo deste homem que não sabemos nem por que estava ali com o texto de Isaías fazendo a leitura. Mas o que sabemos é que quando a palavra foi explicada, quando a palavra foi ministrada sobre a vida dele por Filipe, ele então recebeu o Espírito Santo em seu coração, foi regenerado na sua alma, convertido nos seus pensamentos, e assim então viu que havia necessidade dele passar pelas águas. Também não sabemos como, mas o etíope sentiu no seu coração a necessidade de ser batizado, e ali então, num ato público de fé em Jesus Cristo, ele passou pelas águas e, portanto, passou então a ter uma nova identidade na sua vida. Um texto, meus irmãos, mais um texto das Escrituras que vem então nos mostrar a importância
do batismo, não importando de onde você veio, não importando qual a sua etnia, não importando qual a sua cultura, não importando, portanto, quem você é. Mas o que importa é quem Jesus Cristo é. E se você crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, portanto, você deve passar pelas águas do batismo e transformar essa certeza do seu coração num testemunho público, num ato público de fé e de renovação deste novo coração. Senhor, abençoe a vida dos meus irmãos neste dia, seja com eles em suas necessidades, abençoe-os com a presença do Teu Espírito, suprindo cada uma das suas necessidades. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.